já chega. Hoje eu te garanto que você vai aprender esse cara aqui, ó, oxidação enérgica de alcenos, sem neura e muito simples e fácil. Mas antes, já dá aquela moral pro prof aqui, compartilhando, se inscrevendo, dando o seu like e também comentando o que você achou dessa aula e quais assuntos você quer que esteja aqui no nosso canal. Também te convido a me seguir lá no Instagram, Química com Jones. Galera, oxidação enérgica de alcenos, lembrando que alcenos são hidrocarbonetos em que eu vou ter o quê? Uma dupla ligação entre dois carbonos. Como é que eu vou reconhecer esse tipo de reação? Lembrando que as questões não vão dizer que tipo de oxidação vai estar apresentado naquela questão, mas você tem que saber o quê? As condições para que aconteçam cada tipo de oxidação. Nesse caso aqui, galera, nós vamos ter um agente oxidante que pode ser o permanganato de potássio ou o dicromato de potássio, em meio ácido, com oxigênio nascente e uma temperatura superior a 20 graus Celsius. O que vai ser produzido aqui? Eu posso ser produzido um ácido carboxílico, uma acetona ou CO2. Vem cá comigo e vamos para um exemplozinho. Galera, que tenha o quê? Aí, cada vez mais nos assistindo, nos seguindo, sabe que nesse tipo de reação, tá, onde eu tenho oxigênio nascente, tá, eu vou quebrar uma ligação aqui, ou seja, a ligação dessa dupla ligação vai formar o que é entre esses carbonos? Uma valência livre. Essa valência livre, galera, já dá o acesso para que esse cara aqui possa atacar. Então nós temos essa valência livre, porque eu quebrei a dupla ligação. Esse cara aqui, o oxigênio nascente, vai vir ó, em cada carbonozinho. O que ele vai formar? Ele vai formar uma carbonila, um C dupla O. E eu tendo também, galera, um hidrogênio ligado a esse carbono que teve a sua dupla ligação quebrada, também é a porta de entrada para o ataque o quê? Desse oxigênio nascente. Então, ele vai formar aqui, junto com esse hidrogênio, uma hidroxila. Então, como é que vai ficar os nossos compostos aqui? Veja bem, eu tenho CH3, aí eu tenho esse carbono, tá? Vai formar uma ligação livre e também aqui eu tenho um hidrogênio. Eu já falei o quê? Que todo carbono que tiver quebrado a sua dupla ligação vai formar o quê? Uma carbonila, uma dupla ligação com esse oxigênio nascente. Já aqui que eu tinha um hidrogênio, também esse oxigênio nascente vai atacar, formando o quê? Uma hidroxila. Se eu tenho uma C dupla O mais uma hidroxila, na extremidade, eu tenho qual a função? Ácido carboxílico. Muito bem, galera. Então aqui eu formei no meu primeiro composto um ácido carboxílico. Veja bem agora o meu segundo composto. Eu tenho o quê? O carbono que está ligado a um CH3 e a outro CH3. Veja bem que nesse carbono eu não tenho o quê? Nenhum hidrogênio livre, tá? Mas quando eu rompo a dupla ligação, eu vou ter o quê? Uma valência livre. Como o carbono faz 4 ligações, 1, 2, e eu sei que esse carbono que tinha minha dupla ligação vai ser atacado pelo oxigênio, então aqui eu vou ter a formação também o quê? Uma carbonila, um C dupla O. Que função é essa? Eu tenho minha carbonila ligada a dois carbonos, ou seja, uma carbonila, um carbono secundário. Vou ter a função o quê? Vem comigo para um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma dupla ligação, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu reconheci o quê? Que eu tenho um agente oxidante em meio ácido. Então eu tenho o quê? Uma oxidação enérgica de alcenos. Vou quebrar essa ligação, tá legal? Então vai formar o quê? Uma valência livre ali, tá? Ao mesmo tempo eu vou o quê? Separar esses compostos.
Veja bem, eu tenho esse CH3CH. Eu sei que o oxigênio nascente vai atacar o quê? O carbono onde tinha minha dupla ligação, formando o quê? Um C dupla O, uma carbonila. Veja bem que nesse carbono eu também tenho o quê? Um hidrogênio ligado a ele. Então também já é uma porta de entrada para quê? Esse oxigênio nascente também atacar e formar o quê? Uma hidroxila. Então eu tenho um C dupla O mais um OH, eu tenho a função o quê? Do ácido carboxílico. Agora presta bastante atenção nesse composto, galera. Eu tenho o que aqui? Um CHH, certo? Eu sei que o meu oxigênio nascente vai atacar esse carbono aqui, que estava fazendo uma dupla ligação com outro carbono, formando o quê? Uma carbonila, um C dupla O. Ele não tem dois hidrogênios, então também cada oxigênio vai atacar esses hidrogênios, formando o quê? Uma hidroxila. Veja bem, que composto eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios, tenho H2, tenho um carbono mais 3 oxigênio, H2CO3, ou seja, eu tenho um ácido carbônico. Você que assistiu às nossas aulas sobre funções inorgânicas e também sobre oxidação de álcool, sabe que quando eu tenho 2 hidroxilas ligadas ao mesmo carbono, eu tenho isso aqui, ó, um diol geminal. Ou seja, eu tenho 2 hidroxilas no mesmo carbono, como se fosse o quê? Gêmeos, tá? E também sabe que essa molécula é muito instável, não vai aguentar segurar o quê? Esse tipo de ligação por muito tempo. E para alcançar a estabilidade, galera, vai liberar uma molécula de água. Ou seja, vai pegar esse hidroxila aqui, mais esse hidrogênio, tá? E vai formar o quê? Ou liberar uma molécula de água. Sobrou o quê? Uma carbonila, tá? E aqui eu vou formar o quê? Uma outra carbonila. Então eu tenho um carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio e, novamente, uma dupla ligação com um oxigênio. Eu tenho que composto? Um CO2. Então, galera, toda vez que você vê esse composto aqui, o ácido carbônico, sempre saiba que ele vai liberar uma molécula de água e também formar um CO2, que é o dióxido de carbono. Tranquilo? Se você gostou dessa aula, já dê seu like, curte, se inscreva no nosso canal. Lembrando também que eu te convido a me seguir no TikTok, Kuai e Instagram, Química com Jones. Tá legal, galera? Ajude o prof aí, dá aquela moral, espalhando pra geral. Tamo junto, galera. Bons estudos e ótimo final de semana.